Chama franciscana, chama franciscana. Olá, meus irmãos, meus amigos, olá, família, paz e bem. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Está começando, a partir de agora, o nosso programa Chama Franciscana. Da vida, evangelizar, mostrar a força da canção. Vamos convidar para a partilha, cada pessoa, cada família, pedir a paz ao coração. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. São Francisco, nosso protetor, cantor da vida, poeta do amor, rogai a Deus por todos nós. Santa Clara, irmã e companheira, nos ensina essa maneira de unir ternura e vigor. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana, chama franciscana, chama franciscana. Chama franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, meu irmão. Paz e bem eu lhe desejo, com São Francisco estendo a mão. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vindo, meu irmão. É o Chama Franciscana que está entrando no ar. Meu irmão, paz e bem eu lhe desejo. Juntinhos, juntinhos, até as 22 horas e 30 minutos. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, sol, paz e bem. Eu te saúdo, lua, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, sou eu, Marcelo Alves. Estarei com vocês até as 22h30 com este programa mais franciscano do seu rádio, o programa Chama Franciscana. E a partir de agora, o nosso telefone 3720-9309 está liberado para você falar conosco nesta noite. E você também pode mandar a sua mensagem para o nosso e-mail chamafranciscana@hotmail.com. E você também pode nos acompanhar pela sintonia do 105,9 FM do seu rádio ou ainda pelo nosso site www.vidanovafranca.com.br. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Eu te saúdo, fonte, paz e bem. Eu te saúdo, rio, paz e bem. Eu te saúdo, chuva, paz e bem. Eu te saúdo, água, paz e bem. Paz e bem, meu irmão, paz e bem. Paz e bem, minha irmã, paz e bem. Paz
desejo paz e bem. Te desejo paz e bem, irmão. Te desejo paz e bem. Contigo quero cantar, irmão, teu bem desejar. Jesus inflamando teu coração. Te desejo paz e bem. Te desejo paz. Muita paz e muito bem para você e toda a sua família. Um abraço a todos vocês que nos ouvem nesta noite de sexta-feira. Um abraço a toda a nossa querida família franciscana, a Ordem Franciscana Secular, a Jufra, também aos frades e a você, a sua família, meu irmão e minha irmã. Paz e bem, seja bem-vindo, seja feliz com Francisco e Clara de Assis. Mas para começar, como já é de costume no nosso programa Chama Franciscana, é aquela hora, a hora gostosa. Hora gostosa de quê? Massagear o coração. Então, chama todo mundo que está em casa, pertinho de você. Para tudo que você está fazendo e agora. E vamos para a contagem regressiva em 3, 2, 1. Paz e bem, paz e bem. Eu amo você muito e tamanho do universo. Que abraço bom, que abraço gostoso. E aí, você abraçou? Sentiu o calor? Sentiu o coração do irmão batendo forte no seu peito? É isso daí, esse é uma massagem no coração, unindo os dois corações num só. Esse é o Chama Franciscana. Mas agora é o momento da nossa oração da noite. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero,
que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos para a nossa primeiríssima de hoje, Preghiera della Pace, em italiano, oração de São Francisco. Signore mio, fa di me uno strumento della tua pace. Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Dove c'è odio, io porti tanto amore. Dove c'è discordia, io porti unione. Dove c'è errore, io porti verità. Signore mio, fa di me uno strumento della tua pace. Signore mio, fa di me uno strumento del tuo amore. Dove c'è dubbio, io porti tanta fede. Dove c'è disperazione, io porti la speranza per mezzo del tuo amore. Cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare per mezzo del tuo amore, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. A procura se bebe da fonte. Agora no programa Chama Franciscana, a reflexão das fontes franciscanas. Vida Segunda de São Francisco, escrita por Tomás de Celano.
como vestido com as roupas de um pobre, na frente da igreja de São Pedro, comeu com os pobres e sobre a oferta que aí fez. Numa peregrinação a Roma, o amor da pobreza levou Francisco a tirar sua roupa luxuosa e a vestir-a de um pobre. Juntou-se alegremente aos mendigos no átrio da igreja de São Pedro, onde são numerosos, e comeu avidamente com eles, sentando-se alegre no meio deles e sentindo-se como um deles. E se não fosse pela vergonha de conhecidos, teria feito a mesma coisa muitas outras vezes. Diante do altar do príncipe dos apóstolos, admirado de serem tão poucas as esmolas lá deixadas pelos visitantes, jogou uma mão cheia de dinheiro, para mostrar que devia ser especialmente honrado por todos, aquele que por Deus foi honrado acima de todos os demais. Em louvor de Cristo. Amém. No trecho que nós acabamos de ouvir, nós encontramos Francisco de Assis, em meio ao seu processo de conversão, de mudança de vida, pensando no sentido de sua vida e de sua fé, enquanto peregrinava pela cidade de Roma. E que lugar naquela cidade seria mais propício para refletir sobre tudo isso e ainda sobre o chamado de Deus do que junto à sepultura daquele que foi chamado a ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada? Em que outro canto ou recanto de Roma Francisco encontraria um exemplo tão significativo quanto diante da tumba de um homem pobre, pescador, que teve mais do que seu nome trocado, mas também todo o rumo de sua vida, ao aceitar o chamado de Jesus? Com certeza, meus irmãos, Francisco foi ao lugar certo. Foi ao encontro de Pedro, São Pedro, aquele que séculos mais tarde teria a maior igreja da fé católica erigida em sua memória. Nos tempos de Francisco não tinha mais do que um sepulcro humilde, cercado de mendigos que concorriam entre si e entre a lápide do apóstolo pelas esmolas do que por ali passavam. Aquela cena ou situação tocou fundo no coração e no pensamento de Francisco. A pobreza do túmulo do príncipe dos apóstolos o incomoda. Por isso, parte e reparte tudo que tem naquele momento, entre os que estavam à beira daquele lugar, e também oferece uma esmola considerada digna à sepultura de Pedro. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, em dizer que esse episódio foi fundamental para os rumos que a vida de Francisco tomaria pouco mais adiante. Pois se até aquele que, como ouvimos a leitura agora há pouco, que foi por Deus honrado acima de todos os demais, viveu humildemente e morto tinha uma sepultura pobre, quanto mais Francisco deveria se rebaixar? Se aquele que, como os padres antigos diziam, cultivou, regou e fez florescer com seu sangue o formoso jardim da igreja, era um pobre em meio aos pobres, quanto mais Francisco deveria fazer o mesmo.
E Francisco não se esquivou ou virou o rosto diante de exemplo tão profundo. Mas sim, aprendeu e apreendeu com ele. Absorveu o que Deus queria lhe dizer através daquele cenário. Diferente de muitos de nós, que celebramos e recordamos todos os anos a memória deste e de outros homens e mulheres, que nos deixaram tantos e tantos exemplos, mas que nós recusamos a abraçar este mesmo exemplo que eles fizeram, que eles tiveram em vida, assim como fez Francisco em relação ao exemplo de Pedro. Nos fazemos de surdos diante de exemplos tão eloquentes. Vamos à missa ou às festas deste tempo que recordam São Pedro e outros santos juninos, mas nos mantemos fechados ao sentido real dessas celebrações e comemorações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que São Francisco, que o seráfico Pai, nos ajude a pensar nisso, e por seu exemplo e atitudes, possamos viver mais dignamente a celebração do apóstolo Pedro, bem como a de Paulo, colunas de nossa igreja. E não saia daí não, hein? Vamos ouvir uma música e já já nós voltamos. Sob a neve caminham, vão tornando a Santa Maria, com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco chama e me diz: Frei Leão, tome nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Graça de Deus, de pregar o Evangelho e por obras levar a Jesus. E convertemos os homens a até mesmo de mau coração. Não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver aos cegos, aos coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando de nosso olhar, e que os mortos nós ressuscitássemos. Isto não é a perfeita alegria. E se falássemos todas as línguas, de bem comunicar, Deus da terra e reinos de paz. E se soubéssemos toda a ciência, os segredos da terra e do mar, não é a perfeita alegria. Mas então, ai Francisco, o que é a perfeita alegria? Se ao chegarmos ao nosso convento e batermos depressa esperando entrar, e o porteiro ao lado de dentro, ao invés de abrir, põe-se assim a falar: quem sois vós que assim importunos, nesta hora nos incomodais? Somos nós, seus irmãos, Frei Leão e Francisco, que chegam e querem entrar. E Frei
Devem ser que não haverá, que encontraremos um outro lugar em um canto qualquer. E se nós diante da porta, sobre a noite a neve conservarmos a paz, isso é a perfeita alegria. Mas se nós insistirmos em prantos, que abra, que tenha piedade de nós, pois com fome tão necessitados, na noite não temos consolo e lugar. E sentando o porteiro sair, empunhando um bastão e gritar, e bater em você e em mim, muito mais, nos deixando no chão a chorar. Se for Deus que não faz, que nos deixa na noite na terra, te abandono e mira Jesus. E se nós diante da porta fechada, sobre a noite a neve ficar, isso é a perfeita alegria. Chama franciscana. Day by
stone, build your secret slowly. Day by day you'll grow too, you'll know heaven's glory. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Recomeçar com Clara e Francisco. Meu nome é Rosa, sou da Ordem Franciscana Secular. Hoje é um dia muito especial. Está convidando você que não conhece a Ordem Franciscana Secular para caminhar com a gente. O que é a Ordem Franciscana Secular? É o modo de ser, de seguir Jesus, do jeito de São Francisco de Assis. Venha conhecer este trabalho, este jeito de ser, humilde, simples e pobre. Não pobre miserável, pobre do orgulho, pobre daquelas coisas pegajosas que fica dentro da gente. Vamos nos libertar disso. Venha conhecer esse trabalho, é uma grande alegria. Nossa reunião é todo primeiro domingo do mês, logo após a missa das 7 da manhã. Espero você. O Senhor nos abençoou com um novo Papa. Mas quem é ele? De onde ele vem? De quem se trata? Jorge Mário Bergoglio. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 7 de dezembro de 1936. O seu pai era um ferroviário e a sua mãe uma dona de casa. Jorge cresceu junto aos seus 4 irmãos. Ainda jovem, Jorge decidiu estudar química e, trabalhando duro, se formou na Universidade de Buenos Aires. Logo, mudou de plano. Assim, com 21 anos, entrou para o Seminário dos Padres Jesuítas e, depois de alguns anos de estudo e de oração, foi ordenado sacerdote. Como padre, escolheu uma vida cheia de alegrias e pôde, assim, ajudar aos demais em muitas formas. Além de administrar os sacramentos, foi professor, guia para os jovens jesuítas. E, quem diria, é até hoje um apaixonado pelo futebol. O seu time do coração na Argentina é o São Lourenço. Depois de alguns anos, a sua comunidade o pediu para servir aos seus irmãos como superior provincial. Logo, como reitor do seminário. E como se não bastasse, saibam que Deus o chamou para ser bispo. Enquanto as suas responsabilidades aumentavam cada vez mais, compreendeu que o melhor modo para servir é ser humilde, é permanecer perto do Senhor na oração e ser fiel à Igreja. O seu caminho não foi por nada privado de dificuldades. Não poucas vezes teve que sofrer insultos e incompreensões, pois é verdade que o autêntico amor pede sacrifícios. Eu disse para vocês que tudo isso ele faz só com um dos pulmões. Quando era jovem, tiveram que tirar uma parte de um pulmão. Daquele momento em diante, não teve dúvidas que se o oxigênio faltara, seria o Espírito Santo a concedê-lo. Depois de alguns anos como bispo, quando talvez pensasse que já era muito aquilo que ele tinha, o Papa João Paulo II o criou cardeal. Um trabalho importante, com diversas responsabilidades. Muitos têm uma ideia um pouco estranha sobre a vida dos cardeais, mas para ele, ao contrário, muitas coisas permaneceram como antes. Morava em um simples apartamento, continuava a cozinhar para si mesmo,
usava ainda o metrô, em vez de aproveitar de um chofer. Sabia também que o melhor modo para servir era de estar perto das pessoas que amava, acompanhando-as nas suas situações cotidianas. Ao final, se você está pensando que tudo isso já era muito, pouco tempo depois, Cristo pediu ao Jorge um outro grande salto de fé, tornar-se o seu vigário na terra, aquele que oferece a própria vida em serviço da Igreja Universal, como Santo Padre. Com certeza, um pedido que deixaria qualquer um aterrorizado, mas como vimos, Jorge foi treinado toda a vida a ter confiança no Senhor, nas boas e nas más situações da vida. Procurou sempre dar ao Senhor o máximo em todas as coisas e, é claro, não poderia desistir agora. Assim, com um coração cheio de fé, Jorge aceitou o chamado do Senhor, deixando a sua família, os seus amigos e o seu país para trás. Tomou um novo nome, Francisco, uma nova casa, Roma, e uma nova missão, ser Papa. Tudo por amor. Amor a Cristo, por amor a cada um de nós. O programa Chama Franciscana apresenta a voz do Papa. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, agora com a voz do Papa. Hoje vamos refletir um pouco sobre a homilia do Papa Francisco no último sábado, dia 5 de julho, onde ele esteve em visita à região de Molise, no sul da Itália. Ele presidiu a Santa Missa no sábado, na manhã do sábado, no antigo estádio Romagnoli, da cidade de Campobasso. Cerca de 80 mil fiéis participaram desta celebração. E na homilia do Papa, ele sublinhou dois aspectos que ele considerava essenciais para a vida da Igreja. Um povo que serve a Deus, e um povo que vive na liberdade que Ele dá. Antes de mais nada, nós somos um povo que serve a Deus, disse o Papa. O serviço a Deus realiza-se em diversos modos, em particular na oração, no anúncio do Evangelho e no testemunho da caridade. E o ícone da Igreja é sempre a Virgem Maria, a serva do Senhor. O pontífice explicou que é na escola da mãe que a Igreja aprende e torna-se, dia após dia, serva do Senhor, pronta a ir ao encontro das situações de maior necessidade, atenta aos pequenos e aos excluídos. O testemunho da caridade é a via mestra da evangelização. Nisto, a Igreja sempre esteve na primeira linha, presença materna e fraterna que partilha as dificuldades e as fragilidades das pessoas. O Papa Francisco também destacou que no mundo há tanta necessidade de empenho diante das situações de precariedade material, também de espiritual, especialmente quanto ao desemprego. É uma realidade que, segundo o Papa, é uma praga que exige todos os esforços e muita coragem de todos. Diante disso, o Santo Padre encorajou todos os fiéis, os padres e pessoas consagradas a perseverarem neste caminho, servindo a Deus no serviço aos irmãos e difundindo por toda a parte a cultura da solidariedade. Há que colocar a dignidade da pessoa humana no centro de todas as perspectivas e de todas as ações. Outros interesses, mesmo legítimos, são secundários, ressaltou o Santo Padre. E sobre a liberdade do povo de Deus, o Papa afirmou que a Igreja é livre na liberdade de Deus, que se concretiza no amor. É esta a liberdade que, com a graça de Deus, experimentamos na comunidade cristã, quando nos colocamos ao serviço um dos outros. Então o Senhor liberta-nos de ambições, de rivalidades, de tudo que ameaça a unidade e a comunhão.
Nos liberta do desânimo, da tristeza, do medo, do vazio interior, do isolamento, das lamentações. Por fim, o Papa Francisco afirmou que os discípulos do Senhor, embora permanecendo sempre fracos e pecadores, são chamados a viver com alegria e coragem a própria fé, a comunhão com Deus e com os irmãos, e a enfrentar com fortaleza as fadigas e as provações da vida. É isso, meus irmãos. Que nós possamos dar o nosso testemunho verdadeiro de caridade, de amor a Deus e ao próximo. Realmente servir com o coração. Que nós possamos, como o Papa nos pede, na nossa liberdade, agir sempre com amor e no amor, sempre buscando a cada dia a graça de Deus em nossas vidas, esta graça que afasta tudo aquilo que não presta e nos aproxima cada vez mais do nosso Criador, do nosso Mestre. Que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, guardar esta palavra em nossos corações. Estar sempre atentos àqueles e aquelas que mais precisam de nós. Onipotente, bom Senhor, teus são os louvores, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente Altíssimo eles convém, e nenhum homem é digno de te imitar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente, Senhor, irmão Sol, qual fez o dia e por ele ilumina, e ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua, pelas estrelas que no céu formaste as claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno em todo tempo, pelo qual das as tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, úmida, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, ele é belo, robusto e forte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Mãe Terra, a qual nos sustenta, governa, produz diversos frutos, flores coloridas e ervas. Flores coloridas e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual nenhum homem vivente pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, ao qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor, Agradeça e sirva com grande humildade. louvai e bendizei o meu Senhor, agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e
sirva com grande humildade. Louva e bendizer o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louva e bendizer o meu Senhor. 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 Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Olá, sou o irmão Murilo, paz e bem. Eu vim fazer o convite para você, meu irmão, minha irmã, Jó, que queira participar da JUFRA, Juventude Franciscana, seguir o carisma de São Francisco, de Santa Clara, conhecer o convívio fraterno. Estamos esperando você lá na São Judas, aos sábados às 7h30. Venha nos conhecer, fazer uma visita, paz e bem. São Francisco, é verdadeiro ideal. Você está ouvindo Chama Franciscana, Semeando a Paz e o Bem. Construo a casa do meu Senhor.
Você já pensou no futuro? Ele espera uma resposta. A vida que eu vivo não me basta mais. Tudo que eu tenho não me serve mais. É isso mesmo. Venha ser um frade franciscano menor. Vou procurar o melhor caminho para amar. Maiores informações, entre em nosso site www.ofmsp.org. Entre em contato conosco, venha se encantar com o carisma deixado por São Francisco de Assis há mais de 800 anos. Venha desejar junto conosco a paz e o bem ao mundo sedento do amor de Deus. Francisco vai, prepara a mãe a casa. Francisco vai, não vem que está em ruínas. Não tenha medo, eu estarei sempre contigo. Francisco vai, no escuro. São Francisco nasceu em Assis, no centro da Itália, no ano de 1182. Ele é, sem dúvida, uma das mais atraentes personalidades da história. Homem idealista, conseguiu uma trajetória que agrega valores tanto para católicos quanto para não católicos. No mundo marcado pela destruição do meio ambiente, a mensagem de Francisco é atual e encontra cada vez mais seguidores. A regra de vida que ele deixou é simples. A pobreza é o caminho da salvação, o fundamento da humildade e a raiz da perfeição. Ele morreu no dia 4 de outubro de 1226, aos 44 anos de idade, dos quais 21 foram totalmente consagrados ao serviço do Reino de Deus. Francisco vive hoje nas diversas ordens franciscanas espalhadas pelo mundo e, sobretudo, vive em todos aqueles que buscam primeiro o Reino de Deus, na certeza de que sempre tudo mais é acrescentado. Chama franciscana. Estamos de volta com o nosso programa Chama Franciscana, aqui pela Rádio Vida Nova FM, a rádio que faz o seu dia e a sua noite mais feliz. É isso daí. E eu quero aproveitar agora para mandar um abraço bem forte, bem apertado, um abraço com paz e bem maravilhoso para Dona Maria. Um abraço, Dona Maria! Paz e bem! Um abraço também pro Wendel que não pôde estar aqui conosco esta noite. Um abraço, Wendel. Um abraço a toda a nossa família franciscana, principalmente a minha fraternidade Fonte Colombo, da Ordem Franciscana Secular. Também pra Jufra, Juventude Franciscana, Fraternidade Frei Leão. Aquele abraço e paz e bem! E falando de paz e bem, como já havia anunciado antes do programa iniciar, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, que iniciamos o nosso programa Chama Franciscana, sempre falando paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, né? Mas às vezes a gente se pergunta assim, mas por que os franciscanos falam tanto paz e bem, paz e bem? Por que São Francisco, de onde que ele tirou isso? Né? Que os franciscanos, quando se encontram, aquela alegria, aquele paz e bem para lá, paz e bem para cá, não é? Assim também acontece com muitas outras denominações religiosas, como, se eu não me engano, os paulinos, né? As irmãs e os irmãos paulinos, que tem aquela saudação de São Paulo, graça e paz, né? Os marianos, salve Maria, né? E tantas outras saudações. Nós franciscanos, temos nosso paz e bem. Mas o que é o paz e bem, então? Vamos entender um pouquinho, vamos tentar entender um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse paz e bem aí. Bem, a saudação franciscana de paz e bem, ela tem a sua origem na vocação. Francisco descobriu no Evangelho de Jesus Cristo uma saudação
que ele colocou na regra dos seus frades. O modo de ir pelo mundo, né? Que está ali nas fontes franciscanas, né? E em Lucas, capítulo 10, versículo 5, fala uma saudação em que Cristo diz o seguinte: a paz esteja nesta casa. Foi uma instrução que Cristo deu aos seus discípulos quando eles fossem pregar ou quando eles fossem entrar em alguma casa, não é mesmo? Então, Francisco, o que ele fez? Quando ouviu essa saudação, quando viu essa saudação de Cristo, essa ordem de Cristo aos seus discípulos que saudassem as pessoas com a paz, né? A paz esteja nesta casa. Ele acrescenta a esta saudação, né? E diz que essa saudação deve ser dada a todas as pessoas que os frades encontrassem pelo caminho. A saudação que a gente conhece bem, que Jesus sempre dizia: o Senhor vos dê a paz. E Francisco dizia isso sempre nas suas caminhadas, nas suas pregações, ou quando ele encontrava algum irmão, também os seus frades: o Senhor vos dê a paz. E no seu testamento, Francisco, né, Francisco de Assis, nosso pai seráfico, revela que recebeu do Senhor esta saudação. Ele recebeu mesmo do Senhor essa saudação. Portanto, ela faz parte da sua inspiração original de vida, de anunciar a paz. Mas muito antes de Francisco, havia o mestre Rufino, né? O mestre Rufino era o bispo de Assis na época em que Francisco nasceu. Ele já usava essa saudação de paz, né? Sempre que ele se colocava diante do povo ou no seu sempre na sua, vamos dizer assim, na sua diocese. Então ele escrevia sempre dizendo assim: de bono paces, o bem da paz, e que certamente deve ter influenciado muito a paz, né? A mística da paz na região de Assis. Mas também na época de Francisco haviam também diferentes formas de saudação da paz, entre elas também a paz e bem, né? A saudação de paz e bem. Então a saudação de paz e bem já existia, existia alguém que já falava isso na época de Francisco. Quer dizer, Francisco não começou a falar o paz e bem primeiro, mas essa saudação foi incorporada à família franciscana, porque Francisco, ele costumava dizer mesmo, era: o Senhor vos dê a paz, né? Mas a saudação franciscana hoje, que todos nós franciscanos acolhemos o nosso irmão, a nossa irmã, sempre que nós também nos encontramos, é esta de paz e bem. E a paz, o que é essa paz então? A paz e o bem é a paz interior, paz como fundamento da paz exterior. Se nós procurarmos e lermos lá nos escritos de São Francisco, na legenda dos três companheiros, o que nós vamos encontrar, né? Lá Francisco dá para seus frades o significado único da paz: a paz que anunciais com a boca, mas deveis tê-la em vossos corações. Ninguém seja por vós provocado à ira ou ao escândalo, mas todos por vossa mansidão sejam levados à paz, à benignidade e à concórdia. Pois é para isto que fomos chamados, para curar os feridos, reanimar os abatidos e trazer de volta os que estão no erro. Olha só, hein? A paz que anunciais com a boca, deveis tê-la em vossos corações. Então é isso. Não adianta também a gente dizer paz e bem, paz e bem, paz e bem, se a gente não tem isso dentro do nosso coração, não é mesmo? Vocês concordam? É isso mesmo, né? A gente tem que ter essa paz dentro de nós primeiramente, né? E também Francisco, ele diz também que exorta, melhor dizendo, a seus frades a anunciar a paz e testemunhá-la com doçura, porque este é o único caminho de comunicação para atrair todos os homens para a verdadeira paz, a bondade e a concórdia. Olha só, hein? A saudação da paz, como primeira palavra que os frades dirigem aos outros, tem o objetivo de abrir os corações à paz. Isto é, a força espiritual interior, a paz interior das bem-aventuranças e a paz proclamada e dirigida a todos.
constitui uma única e mesma realidade, né? Então é a paz interior, da bem-aventurança e também a paz proclamada. Olha só, formam uma única e mesma realidade. É isso daí. Bem, daqui a pouquinho nós continuamos falando dessa saudação paz e bem. Vamos para um pequeno intervalo do apoio cultural e já já nós voltamos. Chama franciscana. Bem, meus irmãos, continuando a nossa reflexão sobre a paz, sobre o bem, sobre essa saudação franciscana, vamos falar também sobre o bem da paz, que é o sumo bem. Deus, sumo bem, é a experiência fundamental de Francisco, é o ponto de partida de sua espiritualidade. Nela se fundamenta a vida franciscana como resposta de amor, configurando o amado ao amor. Portanto, bem é Deus amor, é a caridade. Isso mesmo, bem é o Deus amor, é a caridade. Então, o sumo bem é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Deus, o sumo bem, chamou a todos a participarem do seu ser, não no sentido de soma de todos os bens divinos, mas Deus enquanto bem único. Por isso, a atitude típica de São Francisco é o êxtase adorante e a decisão de estar sempre a serviço deste Deus. Um serviço que nasce da alegria, da gratidão. É a atitude que projeta em Deus a completude de si mesmo, que leva à renúncia de tudo até a posse de Deus. Francisco, ele descobre, neste vazio, vamos assim dizer, a presença de Deus, unicamente como dom, o sumo bem. E é justamente este o sentido da resposta humana, a da conversão ao bem, ao sumo bem. Aceitar Deus, olha só, gente, olha só, meus irmãos, aceitar Deus como centro absoluto da própria existência e inserir-se no seu projeto, tornando-se seu colaborador. É isso daí que você ouviu, hein? É aceitar Deus como centro absoluto da própria existência. É Deus acima de tudo e de todas as coisas. É Ele em primeiro lugar. É Ele a nossa meta. É Ele o nosso objetivo principal. E dessa experiência, o que nasce? Nasce a doçura que enche a vida de Francisco. A sua necessidade de entregar tudo a Deus, que se reflete na sua pobreza, de render-lhe graças e louvá-lo sem cessar. Dessa experiência nasce também a confiança de tudo arriscar, sabendo que Deus não o deixará desamparado. E Deus também não nos deixa desamparado. Nós temos que ter também essa certeza, esta mesma certeza de Francisco. Francisco tinha essa convicção de que Deus nunca desampararia, apesar das circunstâncias, das situações que ele poderia, porventura, encontrar em seu caminho, na sua caminhada. É isso daí. Então, Deus não nos desampara nunca, meus irmãos. Temos que confiar sempre nele. Mas e essa saudação paz e bem? Paz que se constrói sempre pela caridade, isto é, pelo amor. A saudação franciscana de paz e bem, prestem atenção, hein? É um programa de vida, é uma forma evangélica de viver o espírito das bem-aventuranças. Bem-aventurados, felizes, lembrem disso. Nestas duas pequenas palavras se escondem um dinamismo e uma provocação. Saudar alguém com a paz e o bem, meus irmãos, é o mesmo que dizer o amor de Deus que eu trago em meu ser. Este amor de Deus que há dentro de mim, que está aqui dentro, no meu coração,
no meu interior, é a mesma pessoa que reconheço nos outros e no mundo. E por causa dele, devemos viver a caridade, que é o bem entre cada um de nós. Então, o amor de Deus que eu trago dentro de mim é este amor que reconhece este mesmo amor que está dentro de você, meu irmão, de você, minha irmã, de cada uma das pessoas que nós encontramos e saudamos com paz e bem. E devemos viver sempre o amor, que se reflete no bem, entre todos nós, com cada um de nós. Por isso que nós dizemos que a paz somente se constrói por meio da caridade, que é o bem, que é o amor. Porque a caridade é forte como a morte, a qual ninguém resiste, e quando vem, mata o mal. Isso mesmo, a caridade, quando ela vem, ela mata o mal, mata todo o mal, que fomos para que sejamos outros. Mata todo o mal dentro de nós, para que nós sejamos outros bem, outros seres cheios de amor, amados. A caridade, o amor gera paz, o bem gera paz. A caridade está na paz, assim como o espírito da vida está no corpo. A caridade sozinha mantém firme e unidos na paz os filhos da igreja, que somos todos nós. Faltando a caridade, faltando o amor, toda esta paz, ela se dissolve, ela acaba. E aí, o que fazer? Mas a caridade, o amor, o que faz? Ele vivifica, o bem vivifica os membros de Cristo, os une e os faz estar em harmonia num só corpo. Ela é como um cabo, em cuja parte superior foi aplicado um gancho que liga a divindade à humanidade. O cordão que o Senhor colocou na terra e com o qual ergueu o homem para o céu. Olha só, palavras do mestre Rufino, isso daí, o bispo de Assis. É isso daí, meus irmãos, olha que profundidade, que joia rara que nós temos. Não só nós franciscanos, mas também vocês que são devotos de Francisco, admiradores de São Francisco de Assis. Que nós possamos levar sempre esta paz. Não a paz dos homens, mas a paz do Cristo a todos aqueles que necessitam, sempre acompanhada com o bem, com este sumo bem que é o próprio Deus, que é o amor que vive, que mora dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, paz e bem a todos vocês. Amém? Vamos agora para um pequeno intervalo do apoio cultural e já já nós voltamos. Você está ouvindo Chama Franciscana, semeando a paz e o bem. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. É índio operário, é negro, é latino, jovem mulher, lavrador e menor. Há um tempo só paixão, grito e ternura, clamando as mudanças que o povo espera. Justiça aos pequenos, ordem do evangelho, reconstrói a igreja na paixão do pobre. Há crianças nuas nesta paz armada, há Francisco o povo sendo perseguido, há jovens marcados sem teto nem sonhos, há um continente sendo oprimido.
fazia solidariedade com os que não temem perder nada mais. Defendem com a morte a dignidade, com a teimosia que constrói a paz. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. E nós vamos chegando ao final de mais um programa Chama Franciscana aqui pela Rádio Vida Nova FM. Faltando alguém aqui pra falar. Que pena, tá acabando. O programa Chama Franciscana já tá terminando nessa sexta-feira. Mas na próxima sexta-feira tem mais, com toda certeza, o nosso programa mais franciscano do seu rádio, é isso mesmo. Aqui pela Rádio Vida Nova FM. E desde já, obrigado, meu irmão e minha irmã, pela sua companhia. Queremos agradecer a você que nos acompanhou nesta noite, ouviu esse nosso programa Chama Franciscana, fez companhia pra gente, né? Eu que tava aqui, eu, Deus e vocês aí, comigo, em casa, no trabalho, no carro, ouvindo o programa Chama Franciscana. A todos vocês ficam o nosso abraço e o nosso carinho. E agora, vamos para a nossa oração da noite. Nesse instante, nós queremos elevar o nosso pensamento, o nosso coração a Deus, pedindo que Ele, por intercessão de Francisco e Clara, possam abençoar a cada um de vocês, as suas famílias, principalmente a nossa família franciscana, a Ordem Franciscana Secular. Quero colocar especialmente a minha fraternidade Fonte Colombo, também a Jufra, Juventude Franciscana, Fraternidade Frei Leão, todos os nossos irmãos e irmãs, a você que nos ouve, a sua família, também todos os enfermos, por todos os falecidos, pelas famílias em luto, enfim, por todos aqueles que são amados por Deus. Eu, você, todos nós. Então vamos rezar nesse instante um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo que Deus, nesta noite, possa estar nos abençoando e abençoando principalmente aqueles que mais necessitam. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não saia daí não, hein, meus irmãos. Daqui a pouquinho você ouve por aqui pela Rádio Vida Nova FM, o programa do Padre Reginaldo Manzotti, Experiência de Deus. E logo após o programa do Padre Reginaldo, você fica com a programação da madrugada Vida Nova. Continue sintonizado na Rádio Vida Nova FM. Nós voltamos na próxima sexta-feira com o nosso programa Chama Franciscana. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana com as bênçãos de Francisco e Clara de Assis. Paz e bem. Tchau!